A outra semente, nós podemos falar um pouquinho dela, que é a da consciência. A semente da consciência, essa potência que nós temos a nosso favor, a consciência é o local que o Espiritismo nos ensina, é o local onde está gravado todas as leis divinas. Nós trazemos gravados na nossa consciência todas as leis. Portanto, a consciência é como se fosse o filtro. Na hora que eu vou fazer o café, a consciência é aquele filtro, só deixa passar o líquido, o pó ele retém. Então a consciência é aquilo que me orienta, é um leme navegador, é a minha bússola na minha vida. É a minha consciência que vai dizer para mim se está certo esse caminho ou se está errado. É a minha consciência que vai dizer se devo fazer o bem ou não, se devo agir desta forma ou desta outra forma. Portanto, a consciência é o nosso juiz. Nós carregamos ele conosco o tempo todo. Podemos até não demonstrar isso para as pessoas que estão à nossa volta. Isso é um fato. Somos falhos, mostramos aquilo que desejamos mostrar, mas a nossa consciência, e ela normalmente está de prontidão do lado nosso, é no travesseiro, é no momento que eu deito e começa a conversar com o travesseiro, que é normal a gente trocar umas ideias com ele. O travesseiro tudo ouve, nada responde, aceita tudo, mas a nossa consciência está ali para nos policiar, para nos dirigir, para nos orientar. É nela que estão todas as leis divinas. Então, se o homem comete um equívoco, comete um erro, é porque ele não colocou a sua consciência no prumo correto. A consciência, ela nos arremete àquela célebre frase utilizada por Sócrates: conhece-te a ti mesmo. A consciência que nos arremete a nos conhecermos. Quantos de nós não passamos por uma vida inteira como ilustres desconhecidos de nós mesmos? Nós não nos conhecemos. É a nossa consciência que nos dá a oportunidade de nós nos conhecermos. Esse mesmo sábio da Grécia, ele dizia para sempre falarmos a verdade, independente do que os outros pensem. É uma outra frase fundamental e importante sobre o ponto de vista ética, sobre o ponto de vista moral. Está gravado na nossa consciência também esse conhecimento que esse sábio nos falou antes mesmo de Jesus estar aqui entre nós. Sócrates, como nós sabemos, e o Espiritismo nos mostra, ele foi um dos precursores da doutrina espírita. Através de Sócrates, muitas coisas começaram a serem preparadas para que nós pudéssemos receber a doutrina espírita lá em 1857 com Allan Kardec. Portanto, Sócrates, Platão e outros tantos foram figuras importantíssimas para nós. E eles faziam questão de dizer: fale sempre a verdade. E é muito difícil. Nós temos o hábito de falar: contar uma pequena mentirinha não faz mal. Às vezes pode parecer que não faz mal, mas andar ao lado da verdade significa começar a me conhecer, significa que eu estou fazendo com que essa potência da minha consciência comece a se desabrochar, a evoluir. E isso vai indo de encarnação em encarnação. Deus é paciente conosco, Ele nos criou e Ele tem toda a paciência para nos aguardar, e de tempo em tempo nós vamos renovando essas oportunidades através da reencarnação. E o Espiritismo, ele é importantíssimo para isso, para nos alertar, para nos mostrar. O Espiritismo, ele vem e nos mostra: olha, você veio de tal local, você está aqui por tal motivo e retornará para tal local. O Espiritismo vai nos desenhando o que é a lei de causa e efeito. O Espiritismo faz questão de nos mostrar que nós não estamos aqui por nada. Então, a potência da consciência, ela é fundamental. Ela é
parte integrante do livre-arbítrio que nós estamos cansados de ouvir em inúmeras palestras espíritas, as pessoas falando livre-arbítrio, livre-arbítrio. É a consciência que as pessoas estão pedindo para a gente desabrochá-la. Outra potência que nós possuímos, falamos da vontade, falamos da consciência, vamos falar agora do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele está de certa forma interligado com a consciência. É como se essas duas sementinhas se falassem. O livre-arbítrio automaticamente significa a nossa liberdade, fundamental, importantíssimo. Se nós não tivéssemos a liberdade, seríamos o quê? Seríamos robôs. Então Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio, para usarmos da melhor maneira possível. É isso que Deus espera de cada um de nós. Use-o da melhor maneira possível. E a nossa consciência é o juiz que vai olhar e verificar como eu estou usando o meu livre-arbítrio. Por isso eu disse, essas duas sementes, essas duas potências, elas estão totalmente interligadas uma com a outra. Tudo nós podemos. Paulo de Tarso falou isso. Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Então essa frase também é uma frase célebre que nos chama a atenção para a nossa liberdade. A nossa liberdade é importante. E os espíritos que nos querem tão bem, que querem somente nos ver evoluir, o que eles fazem? Colocam obstáculos à nossa frente. E nós não entendemos por que surgem esses obstáculos. Esses obstáculos é para nos dirigir, para nos reorientar para a direção correta. É para isso que surgem os obstáculos. Não tivéssemos obstáculos, nós seguiríamos achando que estávamos acertando tudo, e nós não acertamos tudo. Ora nós acertamos, ora nós erramos, mas sempre dispomos do nosso livre-arbítrio. Use da melhor maneira possível. Essa é uma potência importante para o nosso desenvolvimento. Na medida que eu começo a usá-lo para coisas saudáveis, coisas boas, e a minha consciência vai me respondendo se eu estou fazendo correto ou não, nós verificamos como tudo flui melhor. Até os obstáculos que surgem à nossa frente começam gradativamente a serem como que retirados, como que se nós pudéssemos desviar com mais facilidade por esses obstáculos. A quarta potência é o nosso pensamento. O nosso pensamento. O nosso pensamento tem uma força incrível, e nós já cansamos de ouvir isso. O nosso pensamento, ele é criador, ele é fantástico, ele é fenomenal. Quantas vezes na casa espírita ouvimos: orai e vigiai. Orai é o seu pensamento, vigiar é o seu pensamento estando ativado para coisas boas, para coisas positivas. O pensamento só pertence a nós. Enquanto estivermos aqui encarnados, só pertence a nós. Um não consegue ler o pensamento do outro, mas ao mundo espiritual não existe segredos, nada é segredo. Quantas vezes nos deparamos numa consulta na casa espírita e ouvimos a pessoa falar: os seus pensamentos é que está atraindo alguns irmãos da espiritualidade, e aí nos recomenda um tratamento espiritual. O tratamento é para nos ajudar a nos desvencilhar desse irmãozinho que nós, por algum motivo, o atraímos. É para isso que existe o tratamento espiritual. Mas quem é que vai policiar? Somos nós mesmos. A casa espírita, ela nos dá toda a condição, ela nos dá todas as ferramentas necessárias para a nossa evolução, para o nosso crescimento. A casa espírita, eu sempre digo, é aquele bálsamo de luz que a gente vem na segunda, na terça, na quarta, a gente vem se refazer para lá fora podemos colocar em prática. Agora o nosso pensamento, ele é nosso, ele é que me conduz, ele é que me mostra